convite da unidade Casulo, vim aqui na Boa Ventura, próximo da 9 de janeiro, para mostrar como é que era a creche. Tá aqui, ó, creche Santo Antônio e Maria Zacaria. Uma história muito bonita que depois vira ali para a parte da unidade Casulo. Eu estou aqui com o Cauê e o Leonan, que vão contar um pouco mais sobre a história da creche e da unidade Casulo. Vem conhecer a nossa história! Vamos contar a história, Cauê? Vamos! A creche Casulo começou como qualquer outra instituição. Foi um projeto e depois se tornou realidade. Por isso tem algumas pessoas que contribuíram nesse início, em 1978, para contar como a creche se iniciou e como era o trabalho desenvolvido. Me chamo Padre José Adelson Maria Ramos das Mercês. Tenho 37 anos de sacerdócio, dos quais 23 dedicados à paróquia e Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. Quando os banabitas chegaram em Belém em 1903, a paróquia ou a freguesia de Nazaré alcançava uma extensão muito grande, da qual depois foram desmembradas várias paróquias. E sempre os banabitas trabalharam com a educação, a catequese e a evangelização destas áreas. Podemos citar, por exemplo, na Pedreira, o que depois veio a ser o Colégio Sagrado Coração de Jesus. Podemos considerar, por exemplo, na Cremação, a escola que depois, hoje, é a paróquia de São Miguel. Até mesmo os banabitas trabalhavam, por exemplo, em Pinheiros, que hoje chamamos de Icoaraci. E sempre o mesmo método: evangelização, educação, saúde. Mas agora, para as mais recentes atividades que ainda permanecem, podemos retornar à década de 60, final da década de 60. A paróquia de Nazaré, que recentemente foi dividida também na paróquia Coração de Jesus, tinha áreas muito carentes, como, por exemplo, na Boa Ventura, com a 9 de janeiro, onde depois estabeleceu-se o que hoje chamamos o Núcleo Casulo. Ali era uma vacaria. Vacaria também era a área da Pariquis Caripunas com a Generalíssimo, também uma outra vacaria. E o pároco, àquela altura, 1965 até 1970, Padre Miguel Jambeli, adquiriu estas propriedades e ali trabalharam muito para aterrar e para construir, diríamos hoje, centros polivalentes, onde no domingo se celebravam as Santas Missas e durante a semana servia para obras sociais, dentre as quais também as creches. Vejam bem, àquela altura não existia a divisão que hoje há, em que uma coisa é a parte da infância, a primeira infância, depois a alfabetização, depois já as primeiras séries, que hoje há uma divisão também até institucional quanto a isso. Naquela altura funcionava tudo junto. Então as crianças brincavam, as crianças aprendiam o alfabeto e os números, as crianças tinham atendimento até mesmo médico e faziam também a parte de aprendizado religioso, catequese. Então era assim, diríamos, um trabalho feito de modo harmonioso, tendo presente o crescimento da criança de uma maneira completa. Ora, isso envolvia também os seus familiares. É isso, estamos já na segunda pergunta que você quererá fazer sobre a influência e a importância das famílias. Antes de tudo, se diga que esse trabalho era realizado, liderado pelos padres da Basílica Santuário de Nazaré, Paróquia de Nazaré, como pelas irmãs de Santa Teresinha, muitos anos, como por leigos voluntários, ou seja, que não recebiam nada, mas possuíam formação profissional e naquilo colaboravam, como também por leigos remunerados para poder, então, todo o tempo funcionar as obras de uma creche que está, já disse, dentro de um contexto de um local de utilidade polivalente. Na verdade é assim, os banabitas sempre primaram por uma evangelização completa. Se nós consideramos o trabalho deles realizado, por exemplo, na
Prelazia do Guamá, hoje Diocese de Bragança, notamos como sempre estava acompanhado o trabalho evangelizador com o trabalho social. E nas escolas prestava-se também assim um trabalho cívico, no sentido de interessar as crianças, o amor à pátria, o respeito à bandeira e aos mais seus responsáveis, sempre. Isso é uma tradição, creio que dos missionários em geral, mas sobretudo dos religiosos barnabitas. Haja vista que lá, hoje Diocese de Bragança, grandes colégios, hospitais, creches, além das igrejas, das paróquias, obras sociais ainda funcionam, todas tendo tido um início na obra dos barnabitas. Aqui em Belém não foi diferente. E, além de ser um trabalho de liderança, conjugando os vários esforços, havia também aquilo que era uma possibilidade de captação de recursos, que, é claro, só podia ser feito pelos religiosos, no sentido de eles estarem à frente para isso. Recursos que vinham das instituições governamentais, que vinham de instituições até mesmo estrangeiras, como também do próprio local, né? Todo o trabalho realizado nas festividades, para nós, sobretudo no Sírio, Grande Sírio, aquela altura não tão grande quanto hoje, né, servia para que se mantivesse estas obras. E uma presença física mesmo, né? Todos os dias os padres iam ao local para administrar a própria creche, para ver e supervisionar as construções, como eram feitos os aterramentos, né? Porque eram áreas assim muito encharcadas, de modo que infinitas carradas de entulhos, de tudo aquilo que pudesse firmar o terreno. Então, uma presença, né, digamos assim, de presença e ao mesmo tempo de ação para que tudo funcionasse. Falta também referir alguma coisa aí importante, muito importante. O Cristo disse: não só de pão vive o homem. Ao dizer não só de pão, ele, é claro, né, admite que também de pão vive o homem. Então, um grande benefício que a creche, além da parte educativa e religiosa e sanitária, concedia às crianças, era a alimentação, né, a comida. Por quê? Porque muitas vezes estas crianças, elas possuíam, digamos que, 3 alimentações diárias, e estas recebidas lá no local da creche. Por exemplo, ao chegar um café, depois um almoço e depois uma merenda reforçada para retornarem em casa. Era com o que se contava. Pensando que alguns que não frequentavam a creche, na verdade muitos que não frequentavam a creche, nem isso tinham durante o dia. Talvez pudessem ter uma refeição, assim como sabemos, em épocas muito difíceis. Por isso é que até mesmo muitas crianças faziam questão de vir para a creche, porque tinham a parte lúdica, porque tinham a parte de encontro com os coleguinhas, porque tinham o amor das tias e das irmãs, e porque tinham a comidinha que certamente os ajudava a crescerem bem. Por isso, fornecer às crianças digamos assim, proporcionar-lhes, né, esforços para todas essas necessidades físicas, psicológicas e espirituais, era algo que, de fato, fazia diferença. E assim se promovia a vida social daquelas crianças, que atingia também suas famílias. Podemos dizer que foram obras realizadas assim com muito amor, com muito zelo, e certamente deve ter produzido os seus frutos quando hoje contemplamos estas áreas, outrora alagadiças, pantanosas, hoje todas urbanizadas. Esperemos que tenha também contribuído para o crescimento espiritual e cívico dos cidadãos. Nós aqui na paróquia de Nazaré, junta e conjugada à Basílica Santuário de Nazaré, temos 2 grandes polos. O que hoje chamamos de Casulo, exatamente 9 de janeiro com a Boa Ventura, o Sorena, na
generalíssimo entre Caripunas e Pariquis, e um outro também importante que não devemos esquecer, o São Rafael, que fica lá no bairro, em Ananindeua, isso que é também até mesmo o mais extenso por conta da sua área territorial, onde lá também trabalho de um padre barnabita, de leigas dedicadas àquele trabalho, seguia o mesmo ritmo da dedicação e da prestação de serviço para a comunidade. Então a mensagem que se dá é assim: o bem nunca é demais, o bem sempre compensa, o bem sempre volta. E, como diz lá o printzinho, né, o bem leve-o e deixe, ele sabe voltar. Quer dizer, tudo bem que nós realizamos, ele volta para nós. Desculpem, o mal também. Mas vamos ficar e dar preferência ao bem, tá? Realizar o bem, ele volta para nós. Essa é a mensagem que nós, então, transmitimos a todos aqueles que, ao longo de tantos anos, os barnabitas estão há 123 anos na paróquia de Nazaré, fará um centenário que estão na Diocese de Bragança, sempre esse ritmo de trabalho que busca envolver os leigos para que, então, a comunidade veja-se ela também envolvida naquilo que é um benefício para a própria comunidade. O bem sempre retorna. Lembrando a memória de tantos irmãos e irmãs, leigos, religiosas, padres que participaram da construção de tudo isso que hoje estamos assim evidenciando a memória deles, de tantos leigos que ainda estão vivos, agora já bem idosos, e de outros que fazem o momento presente para que o Senhor das misericórdias lhes alcance em tudo aquilo de que precisam, tudo o que lhes ocorre. E a você que acompanha e é edificado por esse belíssimo testemunho de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.